A paz. Eu sou Keila da República das Virtuosas e hoje eu vim trazer aqui uma palavrinha de Deus para sua vida, para minha vida também, né, claro, que se encontra em Lucas 4:17. Vamos procurar aí? Vamos lá? Ele dera um livro do profeta Isaías. E ele abriu o livro, no caso Jesus, né, e encontrou o lugar onde está escrito assim: E o Senhor me deu o seu espírito, ele me escolheu para levar as boas novas aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo e que o Senhor salvará o seu povo. Então, nesse caso, quem veio para salvar o povo, que já tinha sido dito lá em Isaías, é Jesus. Como ele salvou a gente? Ele salvou com a morte na cruz, tá? Com essa morte, algumas pessoas é um pouco difícil de entender como Cristo salva, como Cristo liberta através da morte dele. Mas no começo foi assim. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, e ele se viu nu, e ele se envergonhou da sua nudez, e embora ele tivesse sido expulso do Jardim do Éden, ele já não era mais apto para ficar naquele lugar, um pouco por segurança dele também, porque lá no momento ainda estava a árvore da vida, né? Ele comeu do fruto da árvore da sabedoria, mas ainda tinha o fruto da árvore da vida. E se ele comesse desse fruto, naquele estado que ele estava em pecado, ele não poderia alcançar a salvação. Então ele foi expulso de lá. O próprio Deus, ele foi lá e matou um cordeiro para servir de vestes o couro dele, tanto para Adão quanto para Eva. Então, assim, o derramamento daquele sangue foi o primeiro sacrifício que houve para aspergir, é como se fosse tampar os pecados deles, entendeu? Não foi uma coisa assim, tipo, ai, não existiu mais, não existe mais, acabou os seus pecados. Mas ele encobriu o pecado do homem com a morte daquele cordeiro. Então ficou-se a regra de que quando alguém pecasse, quando alguém fizesse algo muito errado, mataria um animal como pedido de perdão, né, como sacrifício a Deus, e um pecado pequeno, ou para uma pessoa pobre, que às vezes não teria um cordeiro para oferecer, podia ser uma rolinha, um pombo, animais menores, e para pessoas bem abastadas, assim, podia ser um boi, sabe? A única regra que tinha é que ele deveria ser perfeito. Então, mas chegou uma fase que no mundo ia faltar animal, porque assim, o pecado estava generalizado e o povo tinha se multiplicado muito, muito, muito. E o que acontece? Se Deus tivesse deixado desse jeito, não ia ter mais animal, porque o povo realmente, ele se arrependia. Porque senão eles simplesmente não iam sacrificar nada, né? Mas então, o que Deus fez? Ele enviou o seu filho para morrer por nós, por nossos pecados, para apagar os nossos pecados. Não é só encobrir, tá? É apagar. E através da morte dele, aqueles que crê, não precisa todo mundo matar um. Não, é só você crer em Cristo e automaticamente seus pecados são apagados. Então, o que acontece nesse caso? Quando você acredita em Jesus, acredita que ele é o Filho de Deus e que ele veio para nos salvar, e ele não veio só para trazer a salvação, ele veio para mudar toda uma cultura, toda uma história de crenças, sabe? Crenças limitantes. Ele veio para mudar mesmo, entendeu? O que antes era olho por olho, dente por dente, se tornou de a outra face. Então, assim, ele mudou completamente todo o quadro de pensamentos daquela época. Alguns aceitaram, alguns não. Tanto é que hoje em dia, tem um monte de gente aí se matando entre si, né? Até dentro das famílias. Mas o que eu vim falar para vocês aqui, ó, ele me escolheu para levar boas novas, que é realmente essas coisas novas que Jesus trouxe, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos.
a liberdade aos presos. Sim, dar vista aos cegos, que seriam na parte da cura, né? E libertar os que estão sendo oprimidos. Mas eu quero ficar bem aqui nessa parte aqui. Enviou para anunciar a liberdade aos presos. O que acontece? Na nossa época, hoje, muito de nós estamos presos, e essas prisões, elas não são prisões materiais, elas são prisões espirituais ou prisão psicológica de crenças, de maneira que a gente foi ensinado e criado, e que aquilo ali, ela está no nosso subconsciente, ela não está nem no consciente, tá? A gente fala uma coisa, pensa uma coisa, sente uma coisa, mas lá no fundo, ficou aquilo que a mãe da gente falou, que a avó da gente falou, que alguém gritou com a gente, entendeu? E o que acontece? Esse tipo de prisão, ela nos molda de uma forma que nós, muitas das vezes, nos tornamos autodestrutivos. Por mais que a gente queira liberdade, por mais que a gente queira mudar, a gente não consegue, tá? E eu falo a gente porque eu também sou assim, eu também tenho minhas limitações, eu também tenho minhas crenças, embora eu acredito muito num corpo trino, que é o que a Bíblia nos prega, corpo, mente e espírito. E o que acontece? Não adianta você orar, se você não muda a sua mente. A sua mente, lá no profundo, algumas vezes elas estão em prisões, e é isso que Jesus veio trazer, tá bom? Essa liberdade. Olha só, eu gostaria que você, nesse momento, analisasse na sua vida que tipo de prisão que você pode estar agora. Não, eu não tô em prisão nenhuma, minha vida tá boa. É normalmente assim que a gente pensa assim, né? Tô de boa. Eu uso muita expressão, tô tranquila. A gente tá tranquila. Mas vamos supor que você tenha uma prisão financeira. Nessa prisão financeira, você simplesmente não consegue ir para frente, não consegue desenvolver. Você tem um hobby que ele come 80% do seu dinheiro. Um carro que você gosta de mudar, ou viagens que você gosta de fazer, ou um vício que você tenha, que costuma gastar com isso, né? Um jogo, vamos supor. E essa prisão, né, desse hobby que você tem, talvez seja porque você tenha sido muito, muito, muito infeliz na sua infância, tenha sofrido muito e agora você quer simplesmente ser feliz, curtir a vida. Então essa prisão é a sua prisão que você tem, ela é um hobby e você quer curtir a vida, você quer aproveitar a vida, porque você não aproveitou na juventude, não aproveitou na infância, às vezes não aproveitou logo na sua juventude, na sua adolescência, e agora você quer aproveitar antes que você morra. E isso te traz miséria, isso te traz dependência. Dependência de bancos, de cartão de crédito, dependências de parentes, dependência às vezes da sua esposa, às vezes do seu marido. Você é completamente dependente, você não consegue viver sozinho. Você não consegue ir para frente, não consegue pagar suas contas em dia, não consegue chegar no final do mês com algum dinheiro na carteira por causa dessa prisão que você tem financeira, entendeu? Existem prisões que são de vícios, por exemplo. Você é viciado em algo e o prazer daquilo come todo o teu dinheiro. E é a mesma situação, você não consegue viver. Pode ser um prazer sexual, pode ser com pornografia, você gasta com pornografia, isso te tira o teu casamento, te tira a tua paz no teu casamento, a tua esposa vive brigando, a tua casa é um inferno. Às vezes você simplesmente, por causa de traição, sei lá, você perde todos os seus relacionamentos, você não consegue ser fiel. Porque você precisa suprir esse todo desejo de curtir, de aproveitar, entendeu?
Existem muitas prisões emocionais, e essas prisões emocionais são as piores. Por quê? Porque normalmente quem está numa prisão emocional, ela não percebe. Às vezes quem está numa prisão de vício, de pecado, de algo, de alguma coisa assim mais... que as pessoas percebam, que todo mundo nota, sabe? Que as pessoas em volta acabam sendo envolvidas porque tem que emprestar dinheiro, porque tem que ajudar, é mais fácil da pessoa perceber do que quando é uma prisão emocional. Por quê? Porque na prisão emocional, às vezes acontece só dentro de 4 paredes. Então ninguém percebe. Você sai na rua, todo mundo acha que tá tudo bem. Mas dentro de casa, você é extremamente humilhada, extremamente, vamos supor, pressionada, e vive uma vida infeliz, só chorando dentro de casa, e na hora que sai pra rua tá tudo bem, né? Por quê? Porque você não consegue se desvencilhar, porque você precisa sentir com alguém do lado, mesmo que se alguém te faça mal, mesmo que se alguém às vezes bata em você, mesmo que se alguém às vezes te deixe passar por privações, não deixe você trabalhar, e você passa dificuldade, às vezes não tem nem o que comer dentro de casa e tal. Existe uma parte na Bíblia que fala sobre Paulo e Silas, e eles estavam na prisão. E, né, eles tinham sido acusados por uns safados lá, né? Eles tinham libertado a menina e acabaram indo parar na prisão. Só que no momento que eles estavam louvando a Deus, houve a quebra daquele presídio onde eles estavam, né? Então as celas, elas se abriram e até as correntes que prendiam os pés deles se abriram. E naquele momento eles estavam libertos, todos eles estavam libertos. Só que naquele momento o guarda, ele tentou se matar, porque ele pensou assim, eu vou morrer de qualquer jeito, então é melhor eu não passar pela vergonha, né? E daí Paulo falou assim pra ele, não se mata que a gente tá todo mundo aqui. A gente tá aqui contigo. E ele ficou emocionado, né? Imagina, ele viu que a pessoa que eles estavam todos, né, libertos, e eles escolheram ficar lá por amor à vida daquele guarda, porque sabia que a consequência seria. Muitas das vezes, nossas prisões, elas estão relacionadas a outra pessoa. E por escolha própria, nós escolhemos ficar preso nela. Eu falo isso por uma mãe que tem dentro de casa um filho usuário, que às vezes é violento com ela, rouba as coisas dentro de casa, né? E ela escolhe ficar ali com ela porque ela pensa na vida dele. Ela pensa assim, eu tenho condição de sair dessa prisão, eu posso ir para casa de um filho meu que mora longe, eu posso ir embora, eu posso simplesmente abandonar tudo e vazar meu corpinho, mas ela pensa naquele filho e ela fala, não, eu vou ficar aqui por amor a ele. E às vezes é um marido, né? Um marido alcoólatra, por exemplo, ou um marido mulherengo, e ela pensa assim, se eu largar dele, ele vai acabar caindo no mundo e vai virar um mendigo, vamos supor. Então ela escolhe permanecer naquela prisão, tá? Por quê? Porque por amor, entendeu? Muitas das nossas prisões, nós permanecemos nelas por amor a alguém, às vezes é por amor aos filhos, porque pensam o que vai ser dos meus filhos, eu vou dar conta, eu prefiro ficar aqui. Recentemente uma pessoa, ela me falou bem assim, que eu fiquei muito comovida com aquilo, ela falou assim, eu não vou largar do meu marido porque ele ganha muito bem e o meu salário não chega nem aos pés. E eu sei que se eu largar dele, ele não vai dar a pensão que eu mereço, né? Porque ele era empresário, ele trabalhava por conta. Então não é uma coisa que tá tudo no papel, os ganhos dele. E ela falou assim, e eu sei que as minhas filhas, meus filhos, eles vão sofrer. Porque a gente vai passar de muita dificuldade. E ele não abre mão de mim, né? Daí ela falou assim, então eu vou esperar eles crescerem e após eles se tornarem independentes, eu vou procurar minha independência. E eu vi assim
o sacrifício que aquela mãe estava fazendo, porque, pelo que eu percebi, a vida do lado daquele homem também não era fácil, sabe? E ela estava abrindo mão da felicidade dela, mão da paz, que ela não tinha paz, né? Não tem. Para quê? Para que os filhos tivessem uma boa vida, boas condições, fossem bem educados. Coisa de mãe, né? Acho que muita mãe já fez isso na vida. Então, assim, o que eu quero falar para vocês hoje com essa mensagem? Muitas das vezes a gente se acomoda na situação, entendeu? Passamos anos e anos ali naquela situação. E realmente eu acredito que Deus, ele tem uma saída tanto para mim, quanto para você, quanto para todos, entendeu? Para todos. E existe um momento que nós devemos nos posicionar e clamar isso, sabe? Clamar falando bem assim: Jesus, se foi para isso que tu veio, me livra você. Uma das coisas que eu acho que comove muito o coração de Deus é quando nós assumimos a nossa total e completa incapacidade de conseguir se livrar de uma situação e simplesmente passamos a bola para Ele, entendeu? Tipo, ó Pai, não dá, eu não consigo, eu não aguento, eu não posso. E eu tô passando essa situação para ti porque não dá para mim, eu não aguento mais, entendeu? Só que eu acho que a questão não é de ficar todo dia falando essa oração, é passar a bola uma vez e usar da fé e a partir desse momento só agradecer pelo livramento, só agradecer pela transformação, só agradecer, parar de ficar mendigando milagre todo dia, tipo, Deus muda, Deus transforma, Deus eu não aguento mais. Para. Porque a fé é a certeza das coisas que não se vê. Se você tem certeza de uma coisa que você não vê, entendeu? Você não precisa ficar pedindo mais ela. Não é assim que funciona. Se você tem certeza, é só agradecer. Tipo, tenho certeza que Deus já mudou. Eu só tô grata a Deus pela transformação. Eu tô grata a Deus. Eu usei muito isso com alguns problemas que eu tive na mente, sabe? Sabe quando você tá com como se fosse depressão mesmo e vem aqueles pensamentos ruins na mente? E principalmente quando uma pessoa faz mal pra mim, isso, olha, é batata. A pessoa aprontou comigo, já começa. Martela, filho da mãe, foi lá e fez isso, filha da mãe. Daí o que que eu faço? No momento que vem na minha mente aquela acusação da que a pessoa fez pra mim, eu libero perdão e a abençoo. O inimigo, ele não vai ficar te atacando de uma forma que ele vê que a sua reação é fazer o que Deus quer e não o que ele quer. Entendeu? Então, assim, comece a orar de forma diferente. Ore, apresente para Deus os seus problemas e a partir daquele momento creia que Ele já fez. Ele já transformou, Ele já mudou a situação e comece a agradecer. E agradecer, e agradecer, e agradecer. As coisas estão pegando fogo, você está agradecendo. As coisas estão, tá tudo virado. E você está agradecendo. Então, você vai começar a colher os frutos, né, da morte de Jesus na cruz. Que ele veio para isso, para nos abençoar, para libertar os que estão oprimidos. E essa opressão que a gente vive, muitas das vezes, ela sai quando a gente realmente passa a bola dos nossos problemas para Jesus e para de tentar resolvê-los. Então, assim, a Bíblia diz assim, ó, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Filho, entendeu? Passa essa bola pro Filho, tá? Chega de ficar chorando, mendigando. Às vezes a sua prisão é você mesmo que se colocou aí dentro, entendeu? Às vezes você é 100% responsável pela sua vida estar um caos, um desastre. Mas você não consegue ser 10% responsável para sair daí, entendeu? Você não consegue.
Na verdade, você vem há anos tentando e não consegue. Você vem há anos tentando ser uma pessoa mais calma ou mais calmo e não consegue. Você vem há anos orando, pedindo para Deus tirar a ira, a mágoa, ressentimento, pedindo para Deus fazer você perdoar alguém que te fez um mal e você não consegue, você continua amargurado. E essa amargura, esse ressentimento, essa ira tem te colocado em prisões terríveis. E às vezes essas prisões elas estão te levando para o buraco. Então eu quero que você lembre-se disso todos os dias. Que se o Filho vos libertar, você vai verdadeiramente será livre. E passe essa bola e comece a agradecer, entendeu? Comece a agradecer. Pare de justificar os seus erros. Ah, eu bebo por causa disso, eu gasto por causa disso, porque eu mereço, porque eu trabalhei, porque eu mereço me divertir. Pare de justificar os seus. Assuma a sua posição de culpado pela prisão que você vive, entendeu? Porque não é a outra pessoa que é culpada, você escolheu ficar ali por amor à pessoa. Ninguém é culpado da tua prisão. Isso que é muito importante você saber. Que nem no caso de Paulo e Silas lá, os caras que colocaram ele na prisão seriam culpados por eles estar na prisão, sim, porque eles prenderam ele. Mas de permanecer, Jesus já te libertou, meu querido. Jesus já te libertou, minha querida. Não, ninguém é responsável por você continuar nela, entendeu? Pode ser, sim, que alguém te colocou nessa prisão com abuso, com alguma coisa horrível que fizeram na tua vida, com algo que tiraram, ou alguém que tiraram de você, mas ninguém é responsável por você permanecer nela. Porque Jesus já te libertou, entendeu? Então, assim, você pega e passe a bola para Cristo, tá bom? Eu vou orar agora e eu quero que vocês orem comigo, tá bom? E eu quero que vocês não esqueçam de assumir a sua responsabilidade por estar nessa prisão, porque Jesus já te libertou, e que vocês passem a bola para Ele, te tirarem daí e parem de mendigar libertação, mendigar milagre, mendigar qualquer coisa que venha e comece a agradecer, porque a gratidão é um sinal de fé, tá bom? Vamos lá então? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te dou por este momento, por a gente estar passado esses minutos juntos, Senhor. Senhor, eu quero colocar agora diante de ti todas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo, Senhor, que nesse momento estão em algum tipo de prisão, Senhor. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades e por suas pisaduras nós somos curados, Senhor. Nós somos salvos, Senhor. Senhor, agora eu quero te pedir que o Senhor venha libertando, Pai, cada uma dessas pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, eu estou ordenando agora todos os grilhões que aprisionam a mente dessa pessoa, fazendo que ela fique presa em vícios, fazendo que ela fique presa em sentimentos, fazendo que ela fique presa em pessoas que a machucam, que a judiam, Senhor, sejam rompidos agora pelo poder que há no nome de Jesus e que elas se sintam libertas e livres para viver sua vida, Senhor, para ser dono da sua vida, Senhor, das suas finanças, Senhor, da tua parte emocional, Senhor, da tua parte, Senhor, do subconsciente delas, Pai, sejam libertos de toda a armadilha de Satanás, de toda a prisão, Pai, e que agora, a partir de hoje, Pai, elas começam a arrumar a sua vida, Senhor, para uma nova história, Senhor, para uma nova história de sucesso, de paz e de tranquilidade, Senhor. Senhor, coloque autorresponsabilidade no subconsciente dela, Senhor, implante lá, Senhor, no mais profundo da mente dela, que elas possam se sentir agora responsáveis pela sua vida, responsável pelo seu futuro, responsável, Pai, agora pelos seus filhos, pela sua família, Senhor, e que não venha nenhum tipo de vício, Senhor, nenhum tipo de pecado,
significado, Senhor, de prazer, arrancando o que realmente importa dessas pessoas, Pai, que são sua família, seus filhos, Pai, suas finanças, onde que eles podem prover para tua família, Senhor. Em nome de Jesus, agora, eu os declaro livre e liberto, em nome de Jesus. Livre e liberto na mente, livre e liberto no corpo, livre e liberto no espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém? É isso então, tá? Qualquer coisa, manda mensagem aí contando como que foi, o que aconteceu a partir dessa oração, tá? Mande o teu testemunho que a gente vai postar nos stories, tá bom? E continua acompanhando a gente, tá? Nas páginas República das Virtuosas, ali na Jumenta Falante, onde a gente vem postando também as coisas há muitos anos, né? E eu quero dar um abraço para todos vocês que estão me acompanhando, né? São muitas mil pessoas. No Keila Maxwell são mais de 37, acho que é umas 30 mil pessoas. 30 e poucos mil pessoas, não lembro quanto, acho que é 30 mil por aí. E no República das Virtuosas é 47 mil. E no Jumenta Falante nem se fala, né? Então, eu quero mandar um abraço para vocês e agradecer, tá? Por todos esses anos, por todo esse tempo que vocês têm acompanhado, por todas as palavras de apoio que eu recebo, por todas as amizades que eu fiz. E eu quero convidar para vocês para compartilhar também essa palavra para quem precisa, tá? Não guarde a bênção só para você não, tá bom? A gente não se divide bênção, a gente compartilha e multiplica, tá bom? É isso. Um abraço, até.